Esses caras nunca disputaram uma Copa do Mundo e o azar é do futebol. O Sport Fino vai lembrar hoje de 5 craques que nunca disputaram um Mundial de Futebol. Bom, para começar a lista, né, como minha avó diria, tipo, é um pecado, né, esse jogador ficar fora de um Mundial. Boa, vovozinha. Boa. O equatoriano Alberto Spencer, né, que chegou a defender a seleção do seu país e do Uruguai ao mesmo tempo. E ele não é nada menos do que o maior artilheiro da história da Libertadores, com 54 gols. A fama do Spencer começou e foi toda construída no Peñarol, né, dos anos 60, só que o Equador só jogou uma Copa do Mundo pela primeira vez em 2002, ou seja, o Spencer já tinha parado de jogar há muito tempo. O segundo dessa lista é o George Best, da Irlanda do Norte, um monstro, um craque, que disputou 4 vezes eliminatórias, mas nunca conseguiu fazer a seleção do país dele chegar nas finais da Copa. O Best normalmente encabeça aí todas as listas dos melhores, né? O Best. Meu medo era alguém fazer essa piadinha. Inevitável. Outro que nunca jogou uma Copa, mas que merecia muito, é o canhoteiro, o ídolo do São Paulo. Um dos maiores ídolos, jogou 415 jogos pelo São Paulo, fez 103 gols, ou seja, um cara que tá todo São Paulino na lista dos 11 e o da Luiz história. Fabiano lá, já jogou Copa e tudo mais, né? Pois é. O canhoteiro é um pioneiro, porque ele curtia um caipisaquê quando o caipisaquê sequer existia, né? Na verdade, o canhoteiro, ele se perdeu era um cara boêmio, ele se perdeu por Quem tudo nunca, isso. Né? Falem por vocês. E ele é o cara da esquerda, né, que rivalizava com o Garrincha, que jogava na direita. E os dois, por coincidência, também eram bem boêmios, o canhoteiro como o Garrincha. Só, né? O Garrincha só um pouquinho. O quarto aí da lista é um outro brasileiro, né? A nossa geração conhece ele como técnico e não como jogador, que é o Evariste de Macedo, idolatrado, um dos maiores craques da história do Barcelona, com média de 0,8 gol por partida, nos 5 anos que jogou no clube. Exatamente, ele tem uma média de 0,8 gol por jogo e ele não jogou 5 partidas pelo Barcelona. É muito tempo. E jogou também por 3 anos no Real Madrid, no principal rival aí do Barcelona. Ele fez 5 gols num jogo só das eliminatórias para o Mundial de 58, mas ele não foi para a Copa porque ele já estava jogando na Europa, e naquela época era muito comum um jogador que não atuava no país dispensar a seleção porque achava que o mais justo era que os jogadores que atuassem no país fossem para uma Copa. Hoje isso seria inviável. Imagina, não existia Brasil hoje na Copa. Essa história é bizarra hoje. O Julinho Botelho jogou 54, só que foi para a Fiorentina nesse período, nesse intervalo até 58, e não jogou 58 porque... Ainda bem que a gente foi campeão, né? Senão a gente estava aqui lamentando os craques. A gente? Você jogou? Eu não joguei. Aquela geração de 58, Rodrigo. E o número 1 dessa lista, eu acho que é indiscutível. Toda vez que se fala num grande craque que nunca esteve numa Copa do Mundo, se fala do argentino Alfredo Di Stéfano, que poderia ter ido a 4 Copas do Mundo, mas incrivelmente nunca disputou um Mundial. A Argentina não jogou as Copas de 50 e 54, que eram 2 edições que o Di Stéfano poderia ter jogado, e aí ele se naturalizou espanhol, e na edição a Espanha não se classificou para 58. A Espanha não se classificou para 58, e em 62, no Mundial que a Espanha jogou até contra o Brasil na Copa, o Di Stéfano estava machucado, então foram 4 Copas seguidas que ele poderia ter jogado e não jogou. Gênio azarado, né, a gente pode dizer. Os argentinos da velha geração, muito anteriores ao Maradona, esses discutem até se o Maradona foi o maior jogador argentino de todos os tempos e não o Di Stéfano, para se ver o peso que esse jogador teve. Ele é idolatrado no Real Madrid até hoje. Bom, você, se quiser discordar, se quiser sugerir outro nome, algum jogador injustiçado que nunca foi a uma Copa do Mundo, como Márcio Araújo, Ricardo Bueno, Ditinho Souza, Finazzi, Wilson Mano, Birubiru. Você pode deixar seu comentário, pode mandar um tweet para a gente, o @blogesportfino. Você pode dar um joinha, pode se inscrever no nosso canal aqui no YouTube para saber quando tem novas edições da TV Esporte Fino. E a gente volta em breve.